Bruno Guimarães e Rodrigo também estão pedindo passagem nessa seleção brasileira. São várias opções aí para o técnico Tite. E falando especificamente, né, Mauro, da partida de ontem do Casemiro, você acha que ele tem sido o cara do Brasil nessa Copa do Mundo? A importância dele para a seleção brasileira? Ontem apareceu num momento difícil do jogo e fez o gol da vitória do Brasil. O Casemiro é um jogador muito regular, né? Ele é um ótimo jogador, dos melhores do mundo na posição. Não por acaso, já com mais de 30 anos, foi contratado por 60 milhões de euros pelo Manchester United. Quando você contrata um jogador por essa quantidade de dinheiro nessa idade, é porque você procura uma solução imediata, não é um investimento para você revender depois. Você quer um jogador que vai dar personalidade e segurança ao setor de meio campo, que é um setor-chave de uma equipe de futebol. Foi para isso que ele foi contratado pelo time inglês. Então, é um jogador que tem um currículo que dispensa maiores comentários, é um jogador maduro, liderança técnica, acho que também tem muita, né? Então, assim, não é nada surpreendente, mas uma exibição do padrão do Casemiro com a cereja do bolo, que foi o gol. Agora, eu tenho achado que o jogador mais importante do Brasil nos dois jogos, tudo está passando por ele, é o Vinícius Júnior. As jogadas de ataque do Brasil todas são pelo lado esquerdo. Tudo teve a participação dele, nos erros e nos acertos. Os acertos, 2 gols contra a Sérvia passaram por ele. O gol hoje, ele toca no Rodrigo. O Rodrigo faz uma bela assistência para o gol do Casemiro. O gol que ele fez de impedimento. A jogada que ele errou, que ele não conseguiu dar o passe para o Rodrigo. A jogada que ele não conseguiu passar pelo marcador, acabou perdendo a bola. O gol que ele perdeu no primeiro tempo, mas sempre é ele. Errando, acertando, errando. Tudo está passando por ele. O time está muito dependente daquele lado esquerdo. Com o Neymar, mais ainda, né? Porque você tem Neymar e Vinícius ali, que o Neymar cai muito por aquele lado. Sem ele, ainda assim, ontem, ele foi um jogador mais incisivo, acertando e errando, que é o jeito como ele joga. Ele tenta o tempo todo. Então ele vai errar muito, que ele vai tentar. Dificilmente vai pegar a bola e vai tocar para o lado burocraticamente. Ele vai para cima dos caras. E vai errar, vai acertar, vai errar. Mas é por ali que o Brasil tem conseguido fazer os gols. Ontem foram 2. Um impedimento, foi anulado, e o outro acabou saindo. E os dois passaram, as 2 vezes a bola passou pelos pés dele, como no jogo passado contra a Sérvia. E imagino que os adversários do Brasil vão ficar cada vez mais atentos a isso. O Brasil tem que ter uma diversidade maior de jogo. As jogadas pela direita não estão acontecendo, nem de longe com a fluência que elas acontecem pelo lado esquerdo. Jogadas realmente decisivas, né, que resultam em perigo ou em gols da seleção brasileira, válidos ou anulados, né? Ontem deu para ver, durante os 90 minutos, que o Vinícius Júnior foi bastante procurado ali pelos companheiros, tal. Era bola no Vinícius Júnior a todo tempo, tal. E como disse o Mauro, ele tenta, vai para cima, às vezes erra, às vezes acerta, vai para 1 contra 1 ali e tal. Nessa ausência do Neymar, e é claro que a seleção brasileira sente muito a ausência do seu protagonista, né? Do Neymar, que é a estrela, que todo mundo comenta, tal. Você também sente, Mauro, que o Vinícius Júnior tem sido aí o cara do Brasil, aí do meio pra frente, que carrega o time, que tenta um lance diferente. E outra, você até falou, o Brasil foi bem na estreia, teve uma ótima atuação, e esse segundo jogo eu acho que permitiu o Brasil ter uma atuação um pouco abaixo. Foi uma atuação razoável do Brasil ontem? Dá para dizer assim? Eu entendo dessa maneira, acho que ela foi razoável com alguns bons momentos. Mas ela foi uma atuação razoável, o Brasil não correu risco nenhum. Por que os adversários do Brasil não conseguem fazer gol no Brasil? Por que o Brasil não é testado? Porque simplesmente a bola não chega, porque o time se defende muito bem. Os times do Tite têm essa característica. E o Brasil não dá muitas oportunidades para os seus adversários, eles não conseguem chegar com facilidade no gol do Brasil. Então o Brasil não toma gol. O Brasil não teve nenhuma finalização no alvo. O Alisson não fez defesa até agora. Teve lance de perigo, isso é verdade. A bola ali passando na pequena área, a defesa conseguiram afastar, mas finalizações contra a meta do Brasil não aconteceram. Um fato muito raro, já em 2 jogos. Mas acho que foi uma atuação razoável, boa. Razoável para boa, teve bons momentos. Não, aquela coisa também, a gente teve um jogo muito bom no segundo tempo do Brasil contra a Sérvia. Então, claro que você sobe um pouco mais a régua. Você fica na expectativa de que aquilo se repita. Eu acho que pode se repetir em outros momentos da Copa, pode ser até melhor do que aquele segundo tempo contra os sérvios. Dessa vez não foi. Mas é um time chato, o time da Suíça, é um time difícil, foi um jogo de paciência. Eu acho que o Brasil teve maturidade, calma, não correu riscos, chegou ao gol, fez 2 gols, um gol foi anulado corretamente, o outro gol valeu. Então, achei satisfatório. Não foi empolgante, sensacional, mas foi satisfatório. Eu acho que sempre a seleção brasileira, eu já disse isso aqui, até pela fama que ela tem, pela onda na qual ela surfa, e aí são todos, CBF, dirigente, jogador, todo mundo surfa nessa onda, né? Patrocinadores. A gente circula por aqui, a admiração pelo futebol brasileiro, e o futebol brasileiro hoje no exterior eles são representados pela camisa amarela, porque os clubes brasileiros eles não têm nenhuma visibilidade fora do país praticamente, né? Eles não saem do país, não jogam, só jogam na América do Sul, e o futebol da América do Sul é muito pouco visto. Você percebe nitidamente que, apesar do 7-1, que foi a maior humilhação da história do esporte, você tem ainda muito respeito, carinho e muita admiração pelo futebol brasileiro.
Você conversa com as pessoas, fala que é do Brasil. Ah, Brasil, automaticamente já muda o enfoque. E você vê tanta gente aqui, asiáticos aqui, pessoas de vários países aqui dessa região do planeta, com a camisa do Brasil, é um negócio impressionante. No próprio estádio, você vê aquelas pessoas todas de amarelo, a maioria não é brasileira. A maioria são pessoas de vários cantos do planeta. Até europeus vestem a camisa do Brasil e tiram onda de torcedor do Brasil. Na Copa do Mundo, é um negócio maluco. Então, se você tem tudo isso ao seu redor, você tem que honrar também isso, jogando bom futebol. Jogando futebol que fez as pessoas se encantarem pelo que o brasileiro faz com a bola ao longo de todas essas décadas de história do futebol brasileiro. Então, essa cobrança acho que é pertinente, mas é também preciso compreender que nem todo jogo vai ser maravilhoso, né? E ontem foi um jogo, acho que bom, uma boa atuação, vitória, digamos assim, merecida contra um adversário muito chatinho. E que, se avançar na Copa do Mundo, vai dar trabalho para outros adversários, aí, o time da Suíça, como nas eliminatórias. Você acha que o Éder Militão supriu bem a ausência do Danilo no jogo de ontem, na lateral direita, Mauro? Acho que ele vai ganhar a posição, Pedro. Acho que vai ser, quando o Danilo ficar bom, acho que ele não vai voltar para o time não, para jogar o Militão. Acho que é uma maneira até de você ter um jogador como o Militão no time, que eu acho que hoje é um jogador melhor que o Danilo. E o Danilo está jogando zagueiro, inclusive, né? No sistema diferente, claro, lá na Juventus. E eu acho que o Militão vai ganhar a posição, vai se firmar por ali. O que evidencia um erro do Tite na convocação, convocando uma continha do chá dos zagueiros, né? Só 4, torcer para não ter contusões, e um lateral de 40 anos, praticamente, que ele ontem não colocou. Mas isso é um tema, acho que até ficou para trás, as críticas a respeito da convocação, eu pelo menos já as fiz quando a convocação foi feita. Mas acho que ele tem só um zagueiro com poucas participações da seleção brasileira no banco quando o Militão passa para a lateral. E se o Militão for muito bem na lateral e machuca o zagueiro, aí ele vai pensar, pô, se eu tiver mais um problema aqui qualquer, eu vou ter que puxar o Militão para a zaga, eu tiro o meu melhor lateral. Porque ele só tem um jogador na reserva quando o Militão vai para essa função. Torcer para ninguém se machucar, para tudo correr bem, para que ele possa continuar aproveitando os jogadores dessa maneira. Mas acho que o Militão vai se firmar na zaga e meu palpite é que ele não vai perder a posição, não. Ele vai seguir na Copa do Mundo. Ele fez uma partida muito segura. Ele é muito bom jogador, né? Ele já jogou ali muitas vezes. É só uma readaptação. Contra Camarões agora, nesse terceiro e último jogo, o Brasil já classificado, você tiraria o Rafinha, faria aí algum teste nessa seleção brasileira? Porque é um jogo que permite isso, Mauro. É oportunidade, né? É um luxo, né? Você pode fazer experiências no jogo de Copa do Mundo valendo 3 pontos. O Brasil já está classificado. Camarões é um time mais alegre, faceiro, né? O jogo de ontem contra a Sérvia mostrou isso. Não é um time que deve jogar todo trancado. Precisa vencer o Brasil para ter alguma possibilidade de classificação, ela ainda existe. Então, é um time que deve ter um comportamento diferente daquele que nós vimos dos sérvios e principalmente dos suíços. Então, deve ter mais espaço. Talvez por isso até não seja muito justo você tirar o Rafinha justamente agora, por exemplo, ficar no exemplo do jogador que você citou. Mas acho que se não for de saída, durante o jogo ele poderia fazer ou deveria fazer algumas experiências, imaginando diferentes situações que a seleção possa viver em outras fases, para saber de que maneira ele pode contar com alguns jogadores e como eles se comportam em outros cenários, em outras circunstâncias de jogo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para isso, né? Agora cabe ao Tite fazer uma avaliação do que ele pode fazer em termos de experiência. Tem muitos jogadores que já sabem o que eles são capazes de fazer, já observou várias vezes até em outras Copas, e tem outros que não. Eu acho que é uma boa oportunidade para isso. O Rodrigo, por exemplo, entrou. Tem muita gente que achou se o Rodrigo entrasse no primeiro tempo, mas acho que ele entrou no segundo tempo e entrou bem. O Rodrigo é um jogador que ele no Real Madrid, que é o cara do segundo tempo. Todos os grandes momentos do Rodrigo na temporada passada foram entrando durante os jogos. E virando do jogo contra o Manchester City na Liga dos Campeões, jogo de mata-mata, vai dando chegar na final, quer dizer, contra o Chelsea. Ele teve participações decisivas entrando nos jogos. Então ele vem bem no banco. Eu não sei se ele começasse de saída, com o adversário descansado, muito fechado, aquela coisa toda, se ele teria o mesmo desempenho, né? Tem esse aspecto também, né? Então a gente tem que pesar uma série de situações para poder definir muito bem a avaliação sobre esse ou aquele desempenho daquele jogador. E sobre essa solidez defensiva da seleção brasileira, Fábio Piperno, o goleiro Alisson, que não foi ameaçado nesses 2 jogos, não trabalhou basicamente. E aí, Piperno, é um bom sinal? Como é que você vê essa solidez defensiva da seleção brasileira? Eu acho que se o Brasil continuar tão sólido defensivamente assim, o Brasil vai ganhar a Copa, porque se ninguém acertar o gol do Brasil, ótimo. Então o Brasil realmente tem, até aqui nesses 2 jogos, o Brasil, do ponto de vista defensivo, foi uma seleção praticamente perfeita. E com o Militão marcando, vai se defender mais ainda. Então, eu acho que as questões defensivas, elas estão devidamente resolvidas. Falta realmente, agora, uma solução de ocupação melhor daquele espaço pelo lado direito, mas pensando em jogo ofensivo, tá?
Então, ali eu acho que o Brasil... E o Tite sempre... eu não me lembro de nenhum time do Tite que tenha sido defensivamente muito vulnerável. Né? Você pode se lembrar, você pode puxar na memória os tais 20, 25 minutos do jogo contra a Bélgica por motivos muito específicos, mas não porque o time tivesse sido mal armado. Eu acho que o Marquinhos é um excelente zagueiro, o Thiago Silva é um dos zagueiros, do ponto de vista técnico, mais perfeitos que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Embora eu tenha feito muitas ressalvas, de fato, a algum desequilíbrio emocional dele, não só pela questão do choro, de ficar de costas, aquelas cobranças de pênalti, mas aqueles momentos em que ele andou dando umas cortadas dentro da área, oferecendo... Então, esse problema o Palmares se refere, né? O Chelsea, PSV... Teve no Brasil e Paraguai, na Copa América de 2015. Depois aquele jogo de Champions. E aí, Bernardo, eu me lembro de 2 momentos em que o PSG foi eliminado de Champions League, especialmente aquela contra o Barcelona, quando tomou aquela goleada, depois na temporada seguinte, e algumas críticas que a equipe, muito duras, que a equipe fez em relação a ele. Chamando a atenção exatamente para a falta de liderança dele naqueles momentos mais agudos. Agora, eu acho que em questão de liderança, a seleção brasileira hoje tem vários jogadores mais veteranos, e isso acho que está devidamente diluído. E eu acho que ele é um zagueiro, sim, que beira a perfeição. Eu só acho que o Brasil agora tem que usar bem esse jogo contra Camarões. O Brasil já tá classificado. Então, o Brasil defensivamente já está muito bem resolvido e usar esse jogo exatamente para testar novas possibilidades de jogo ofensivo, especialmente de melhor preenchimento do lado direito do seu ataque. Ô Flávio, você falou que os adversários às vezes se preocupam mais com a parte defensiva quando estão enfrentando com o Brasil, e é verdade, né? A Sérvia se defendeu boa parte do jogo, a Suíça ontem também, e a gente sabe que existe até essa questão do ferrolho suíço, muito conhecido, tal, tem essa história. Mas hoje, nessa Copa do Mundo, pelo que a gente vem acompanhando, quais são os times que podem bater de frente para o Brasil, assim, que podem atacar o Brasil a todo custo, que podem duelar de igual para igual com o Brasil? Assistindo essa Copa do Mundo, acho que pouquíssimas seleções. Bom, bater de frente, jogar de igual para igual com o Brasil, tem vários, né? Tem Portugal, tem Argentina, tem a França. Acho que a Holanda pode jogar de frente com Portugal. Você acha que é a Holanda? Acho que ela vai crescer na Copa. A Inglaterra, eles podem. Agora, ninguém ataca o Brasil diretamente porque seria um suicídio, pela rapidez dos jogadores brasileiros. E aí tem que se fazer uma ressalva. O Pipero falou uma coisa, e claro que eu concordo, mas só fazendo uma ressalva. O Brasil não é primeiro do grupo. O time de Camarões é um time kamikaze, ele vai para cima do Brasil. Esse é o time que eu vou dizer que pode atacar o Brasil. Ele pode atacar o Brasil, ele vai para cima. Vai com tudo. Embora esteja muito ruim, né? Um time deplorável. Esse time mal treinado. Uma confusão, tá uma bagunça. E até por isso eles podem atacar o Brasil. E aí, se o Brasil vai para segundo do grupo e vira toda essa estrutura que está sendo tratada, então tem que sim, eventualmente fazer algumas experiências, mas com uma certa parcimônia, tomar um certo cuidado, para não dar uma pisada de bola e de repente ficar em segundo do grupo, que não seria nada legal, né? Aí vai entrar aquela história de, além de cair para o lado de Portugal, ainda pegar provavelmente um caminho mais difícil pela frente. E é normal, Bernardo Ramos, times como o Brasil, que são propositivos, times de muita qualidade técnica como o Brasil, que também estão no bolo aí das favoritas, terem mais dificuldade contra essas equipes mais fechadas, como foi ontem contra a Suíça, Bernardo? Sim, é normal. Historicamente, né? A gente passou aqui um retrospecto, o Brasil tem problemas contra a Suíça, né? É um time que, assim, você pega o jogo da Suíça contra a seleção grande. Me diga, uma seleção grande, a gente passou o retrospecto recente aqui, né, Pipela? Uma seleção grande que tenha tido facilidade para jogar contra a Suíça, não tem. Não tem. E historicamente tem isso, né? Quando o Brasil encara ali seleções mais fechadas, o Brasil tem problema. Agora, passa muito também por uma questão de não haver amistosos, mas isso não é culpa da CBF, a CBF tem outros problemas aí, eu não estou passando pano para a CBF, mas neste caso especificamente, o enfrentamento contra outras escolas, né? O Brasil não joga contra o europeu, né? E, por exemplo, contra a Sérvia, ali claramente teve um problema no primeiro tempo contra uma seleção mais física, contra a Suíça,
outra proposta, um time mais fechado, que não jogava com linha de 3, né, num primeiro momento defensiva, mas que fazia linha de 5 quando se defendia, né? E os europeus fazem isso muito bem. A Suíça até, para mim, surpreendentemente, ela tem um bom ponta esquerda, que é o Vargas, a gente falou sobre ele, né, Pepe? Um dia antes do jogo. E assim, eu acho que a escalação, veja, eu não concordo com a ausência do Daniel Alves. Se você tem um lateral direito que é reserva do outro, você tem que colocar esse cara para jogar. Dito isso, tem sentido a escalação do Militão a partir do momento em que a Suíça tinha um ponto esquerda muito perigoso, que foi anulado pelo Militão. O Vargas não jogou, tanto que ele sai para entrar o Stefan no segundo tempo, né? E pelo que eu vi do jogo hoje, já que eu falei aí do zagueiro do Real Madrid, jogador do São Paulo e tal, eu acho que ele não perde mais um lugar nesse time. Historicamente, Pedro, a seleção brasileira, quando é campeã no mundo, tem mudanças ao longo da competição. Só a de 70 foi a seleção que começou e terminou, mas ainda assim teve umas mudanças por lesão. O Gerson se machucou no meio da Copa do Mundo e tal. O Gerson jogou 2 jogos. O Everaldo ficou fora de um, jogou exatamente. Assim, mas não foram mudanças por questões táticas. Pega 58, um time que ganha a Copa do Mundo, na verdade só vai jogar junto na final, por causa do Djalma Santos, né? Mas Pelé, Garrincha, Vavá entram no jogo contra a União Soviética, o terceiro jogo. 62, o Brasil perde Pelé, né, no segundo jogo, e aí já tem uma mudança e tal, e perdeu vários jogadores por contusão antes de a Copa começar. 94, sai o Raí, entra o Bazinho, e 2002 sai o Juninho Paulista, entra o Cleberson. Então é normal, é natural que haja mudanças ao longo da Copa do Mundo. E me parece que essa seleção, particularmente, não terá só essa alteração, pelo que a gente viu até aqui, do Militão no lugar do Danilo. E aí foi uma alteração forçada, mas que pode vir a ser definitiva. Eu acho que o Rafinha não termina a Copa do Mundo como titular. O Antony está pedindo uma passagem. Na segunda partida que o Rafinha faz, para mim, abaixo do que pode desempenhar, do que já desempenhou na seleção brasileira, e é um jogador que não vive um bom momento no Barcelona. Em contraponto a um Antony que sai do Ajax, chega no Manchester United e parece que está jogando lá há 200 anos, né? Então, me parece que essa é uma mudança iminente aí do técnico Tite. E para você, quais os times que podem bater de frente com o Brasil, de igual para igual, jogar? Eu até discordo um pouco do Flávio, porque eu acho que pela bola que a Holanda está jogando, eu acho que hoje a Holanda teria mais preocupações defensivas do que ofensivas com o Brasil. Não, todos terão mais preocupações defensivas. Você acha que todos? Mas eu acho que é time que pode encarar o Brasil. Eu acho que França, por exemplo... não vai pode ter mais preocupações ofensivas do que defensivas, França, Argentina e Espanha. Eu acho que esses 3 times e Portugal, colocaria, esses 4. A Espanha ela vai fazer o jogo dela, não é nem ofensivo nem defensivo. Ela vai fazer igual. Agora, ninguém ataca o Brasil, não. Nem a Argentina não ataca. É uma coisa histórica, ninguém ataca o Brasil. Se a França jogar com o Brasil, os 2 laterais subindo como subiram contra a Dinamarca e a Austrália, vai tomar varada. E grande, hein? Porque assim, o Theo Hernandes, para mim, é o melhor lateral de esquerda do mundo, ele entra na Copa por um acaso, né? Porque o irmão dele se machucou, ele é muito melhor do que o irmão. Mas é um jogador que sobe constantemente. E aí o Koundé, do Barcelona, jogou na partida contra a Dinamarca. É outro que subiu o tempo todo, deixando 2 zagueiros, um deles, o Varane, foi titular contra a Dinamarca, já longe do melhor momento da carreira dele, né? Então, assim, a França vem jogando futebol bom, surpreendentemente para mim, bom, nessa Copa do Mundo, muito bom, aliás, mas não vai jogar assim contra o Brasil. Não vai jogar assim contra o Brasil, não sei o que o Pepe não acha. Aliás, só um parentezinho, o Deschamps deu declaração que mesmo que o Benzema fique bom, ele não vai voltar para a Copa. Segundo ele, né? Aquela história que apareceu, o Deschamps já tá bom e tal. Desculpe, o Benzema já tá bom, mas o Deschamps ontem declarou que não vai recolocá-lo no grupo mesmo que ele fique bom. E Piperno, já a gente fala do Karim Benzema, mas seguindo aqui no tema seleção brasileira, o Bernardo Silva, até nessa questão sobre os times que podem bater de frente com o Brasil, que podem ter mais preocupações ofensivas quando enfrentar o Brasil e não defensivas, como foram os casos aí de Sérvia e Suíça, né, que tiveram mais preocupações defensivas do que outra coisa. O Bernardo Silva, ontem na zona mista, logo após Portugal e Uruguai, ele falou o seguinte: o Brasil é um grande time, mas o importante é que estamos classificados. E se pudermos evitar o Brasil, melhor. Fecha aspas, declaração aqui do Bernardo Silva. Ninguém quer pegar o Brasil. E para você, quais são os times que podem aí bater de frente com o Brasil, de igual para igual, ameaçar mais o gol do Alisson, finalizar no gol do Alisson, Piperno?
Ninguém quer enfrentar o Brasil da mesma forma que o Brasil, por exemplo, não gostaria de enfrentar precocemente a França. Eu acho que Brasil e França têm as duas melhores seleções. Agora, isso que o Flávio falou é verdade, tem uma coisa. Acho que a única seleção europeia que eu vi até hoje que não fica muito atrás quando joga contra a seleção brasileira, e ela tem até um bom retrospecto contra o Brasil, é a Holanda, que é característica também do futebol da Holanda de sair mais. Agora, a Espanha vai jogar da mesma forma contra todo mundo, a Espanha que é posse de bola, enfim, e é um time muito técnico. Eu acho que a Argentina tomaria mais cautela, Portugal também. Agora, a gente está falando de times com ótimos jogadores. Todos eles têm alguns ótimos jogadores. Então, é evidente que todos eles têm condição de ganhar da seleção brasileira. Acho que, repito, acho que o Brasil e França são melhores, mas isso não significa que eles já ganharam antecipadamente. E a França é um negócio curioso. Até já falei isso aqui durante a semana. A França me surpreende, sobretudo porque é a equipe que taticamente mais muda. A França jogou no meio da Euro, muda para jogar com linha de 5 na defesa, continuou assim durante alguns jogos depois da Euro, depois ela volta a jogar com a linha de 4 tradicional, que foi como conquistou a última Copa do Mundo, e dessa vez agora, nesse Mundial, dos 4 jogadores de defesa, a França já mudou 3. Ela fez uma mudança forçada na lateral esquerda, mudou o lateral direito por opção, colocou o Varane também por opção do técnico e ela muda. Ela muda e ela mostra que ela tem elenco. A França tem muitos jogadores de bom nível, mais do que essas outras seleções. Portugal tem um belo time, mas também não tem tanta reposição como a França. O mesmo se aplica à Argentina. Ontem, pois é, não é o mesmo nível de reposição. A França não. Até, inclusive, conversei sobre isso com o Flávio aqui, né? Que é impressionante como a França tem feito jogador nesses últimos ciclos. É um negócio. Nunca na vida da França ela fez tanto jogador de bom nível como ela faz agora. Agora, eu acho que eu acho que enfrentar o Brasil é uma gelada para qualquer um, como, repito, não gostaria de enfrentar a França precocemente. Nós estamos exaltando aqui a vitória da seleção brasileira, mas Piperno, Bernardo, Flávio, o jogo de ontem, a gente precisa concordar, foi um jogo razoável da seleção, né? Eu acho que o Brasil, ele jogou melhor na estreia. Vocês concordam? Mas tem um contexto. É impossível a gente analisar a seleção brasileira. Eu acho também, o Brasil poderia ter jogado melhor. O Tite poderia ter feito mudanças para o jogo começar. Eu concordo completamente com o Piperno. Ele mudou 2 posições, mudou taticamente os jogadores, né? E se manteve fiel ao plano tático. Ele mudou os jogadores, mas ele não mudou o esquema tático durante o jogo. Eu acho que ele foi conservador, bastante. É o extremo, mas ganhou o jogo. Agora, o Brasil enfrentou uma seleção defensivamente mais bem postada do que a Sérvia. E uma seleção da Suíça que é melhor do que a de 14 e 2018. Vale lembrar que aquela de 14 tinha lá aqueles atacantes que o Piperno adora, né? Seferovic, que entrou ontem no jogo, o Drimit, né? E vendeu o cara uma derrota para a Argentina na Copa de 14, ali no apagar das luzes com o gol de Di Maria. Ganhou da Espanha em 2010. Ganhou da Espanha em 2010. Em 2018 tinha lá ainda o Seferovic, tal, tinha o Berame que batia... Né, gente? Não tinha nem mais na seleção brasileira, né? Então, assim, piora muito. Não, exatamente. E outra coisa, a Suíça ganhou na estreia. Então a Suíça sabia que se ela empata com o Brasil, maravilhoso. Se perde, vai jogar pelo empate contra a Sérvia. Então, a Suíça entrou em campo sabendo que Sérvia e Camarões tinham empatado. E ela vai fechar contra a Sérvia. Então, assim, convenhamos, a Suíça pode jogar com o regulamento embaixo do braço. Claro. Né? Então, assim, pra que eu vou sair aqui contra esses caras? Pô, a seleção brasileira do outro lado, né? Já arranquei o empate 50. Claro, são jogadores diferentes, contextos completamente diferentes, um esporte diferente. Eles sabem. Não sei. Mas em 18 eles sabem. 18 eles 50 que eles nem... Em 18 eles falam, mas vou jogar fechadinho aqui na minha, pô. Deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.